tema de hoje é o chamado. Nosso versículo está em Êxodo 3:4. Antes eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu o chamado de Deus? Ele chama todos nós. O versículo se encontra em Êxodo 3:4 e diz assim: Vindo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. O contexto é aquele que a gente conhece. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro no Monte Horebe e ele encontra uma sarça, que é um pequeno arvoredo queimando sem parar e não se consumia. Ao chegar-se perto para ver qual a razão disso, ele ouve uma voz e reconheceu ser Deus e respondeu: Eis-me aqui. Novas perguntas são necessárias, né? Como que Moisés consegue reconhecer que aquela voz era de Deus? Temos que voltar um pouquinho na sua infância e nos lembrarmos que Moisés foi tirado do rio pela princesa e foi entregue à própria mãe, aos seus pais, para que cuidassem dele até que ele estivesse maior e fosse para o castelo, para estudar e conhecer as ciências da época. Logicamente, sua mãe, como judia, e seu pai, como judeu, trabalhava com a metodologia judaica de ensinar as leis, ensinar a palavra de Deus e ele deve ter aprendido muito sobre quem era Deus e o Deus de Israel, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, então, cresceu e ele cresceu com um pensamento, provavelmente, a gente vê isso em Hebreus, provavelmente ele achava que iria, de alguma forma, libertar o povo, como alguém que poderia até ser um dia faraó. E uma noite, uma tarde, ele estava lá caminhando e viu um feitor bater muito em um judeu, e ele defendeu esse judeu e na luta ele matou o reitor. Então ele foge para o deserto e foi lá que ele encontrou o seu sogro e conheceu a moça com quem ele se casou e foi ser pastor de ovelhas. E durante 40 anos ele ficou nesse deserto pastoreando ovelhas. Nós sabemos que o pastor de ovelhas era uma profissão não valorizada por ninguém, né? Por nenhum povo, principalmente pelos egípcios, e ao pastorear você tinha que ir com as suas ovelhas para um lugar em busca de um gramado, de uma água. Imagine vocês no deserto, o quanto ele caminhava com essas ovelhas, talvez dormisse com elas no deserto, muito longe da onde deveria estar o cercado das ovelhas, né? Então ele procurava lugares onde tivesse uma graminha, alguma coisa para as ovelhas. E ele sobe o Monte Horebe. E lá no monte ele vê essa sarça.
Foi assim que aconteceu. E ele ouve Deus, ouve a voz de Deus. Ele reconhece a voz de Deus porque provavelmente nesses 40 anos, na sua solidão, cuidando dessas ovelhas, ele conversa com Deus. Aquele Deus da sua infância, ele reconhece esse Deus e conhece e conversa com ele como seu amigo, seu companheiro. Ele cria uma intimidade com Deus. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero dizer. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos conversar com ele, precisamos conhecê-lo. Como que você reconhece a voz de alguém? Somente se você conhece, tem intimidade com ele. E aí Moisés ouviu a voz de Deus e pôde conversar com ele e fazer todo o trabalho que ele tinha por fazer, né? E ele responde: eis-me aqui. Você encontra-se diariamente com Deus? A sós com ele? A solitude é a palavra de a sós com Deus, de alguém que fique a sós com Deus. E é preciso que a gente tire um tempo do nosso dia para conversarmos com Deus. Um dia de 24 horas, quantas horas você dorme, quantas horas você come, quantas horas você fica nas redes sociais, marque aí para saber quantas horas você trabalha. E você diz: não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para isso. Quanto tempo você teria para Deus? Se você quer ouvir a voz dele, é preciso tempo de qualidade com ele. E como? Hoje ele fala muito através da sua palavra. É o meio em que ele mais fala, é pela Bíblia, pela sua palavra, a gente ouve a voz de Deus. Falamos com ele pela oração. Muitas pessoas e muitos de nós achamos muito difícil orar. Mas orar é conversar com Deus, é colocar para Ele as nossas limitações, os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Então, através da oração, da leitura da palavra, nós conversamos e conhecemos profundamente ao Senhor. Basta nós dizermos: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Entregue as suas dificuldades a Ele, seus problemas, deposite nele os seus sofrimentos, os seus problemas, as suas alegrias e diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta e que nos faz entender, Senhor, que precisamos conhecê-lo cada vez mais. Ajuda-nos nisso. Coloca Teu Espírito falando aos nossos corações que nós precisamos ter um tempo com o Senhor e responder: eis-me aqui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.